vou te falar que nesse mês de outubro que tá chegando, eu tava pensando em fazer um RPG de sobrevivência, de coisa de horror, assim, alguma coisa com a temática de Halloween. Não necessariamente Halloween, eu queria mais partir pro lado do horror. Mas eu lembrei que eu tenho um suplemento mortal do Solteio, que é esse daqui, ó. Vocês estão vendo aqui na tela a capinha dele, bonitinho. E vocês podem estar adquirindo o suplemento mortal diretamente lá no Bazar Verde. Sim, confira o primeiro link aqui da descrição. E não vai esquecer que no Bazar Verde, né, você pode apoiar os autores fazendo um pequeno pix. Não é obrigatório, mas seria muito gentil da sua parte. Sem mais enrolações, vamos direto para esse gameplay, logo depois da vinheta. Vou começar aqui tomando um golinho d'água e falar pra vocês que, inspirado em alguns outros canais de RPG solo aqui no canal, como o do Giovanni Domonte, que faz muito isso, eu fiz o início do gameplay aqui utilizando o Telegram e um bot de dados. Então, na primeira rolagem, para criar o meu personagem, né, que como aqui no suplemento mortal vocês podem ver, ele vai ser um marcado. Eu joguei um dado, deu 2, aí ele caiu como marcado. E depois eu rolei aqui para ver como é que é a forma da projeção dele. Aí tudo isso junto deu o seguinte. Ah, e também rolei os traumas, fiz os traumas e os pilares dos traumas. Falando assim, parece que é muito complicado criar um personagem, mas vocês vão ver que não. Vou abrir aqui de novo e vou mostrar pra vocês, ó. Né? Forma astral, 552, mundano, loiro, carismático. João Teixeira, um fotógrafo marcado que vai atrás de causos e lendas com sua câmera, querendo provar que os seus traumas são reais. O que acontece? Eu não sei se eu explico depois. Não expliquei depois. Ele foi atacado por uma criatura, né? Uma criatura de forma aracnídea, né? Sobrenatural. E isso acabou despertando o lado espiritual dele. Então, temos aqui os pilares dele. Pilares são o que sustenta a parte humana dele, aquilo que dá energia para ele continuar. Os pilares dele são a sua câmera, 2 pontos, e o Kaido, que é a cidade onde ele está, que ele mora, 2 pontos, que a propósito era o nome do jogo que eu tô trabalhando para outubro. Não sei se realmente eu vou fazer esse jogo, porque o suplemento mortal já supre bastante essa minha necessidade. E outro pilar dele é a cadela dele, o cão Lucy, que é uma cadelinha que ele tem. Os traumas, como não pode ser diferente, né? 1 ponto em aranhas, porque ele foi atacado por uma criatura aracnídea, e 2 pontos em vício em café. O cara, assim como eu, não consegue ficar sem tomar um cafezinho. Não tô tomando café agora porque eu já tomei. Tá. Então eu rolei aqui 6 dados para definir qual que vai ser a semente de aventura. Aqui no sorteio tem aqui, ó, uma vida dupla. Foi aqui que eu rolei. Então é 2 dados em cada tabela. Por isso que eu rolei 2 dados primeiro, depois já rolei 4d6. Eu vi que o bot que eu tô usando, ele não organiza os dados em ordem crescente, então eu poderia rolar sem problemas. Por isso que aqui eu rolei 2, aqui eu rolei 4. Viu? Ó, o 5 tá aqui no meio. Esse bot é muito bom. Esse é o Rolling Bot, caso você esteja procurando. Basicamente você vai adicionar o bot como se fosse um contato seu no Telegram. Aí você cria um grupo e coloca o bot como se fosse alguém que tá mais uma pessoa no grupo. É isso. É assim que funciona para fazer um bot de dados. Então, o que que deu? 5 e 3, deu aqui, ó. 5, segunda coluna. 3, descobre sobre um culto. E aí por aí vai seguindo. 3 e 5, 4 e 2. Deu. Descobre um culto. Fugir o quanto antes, ou a oportunidade se perderá. Vamos lá. João Teixeira seguiu os indícios de que havia um culto na cidade de Hokkaido, envolvendo uma religião profana de origens orientais, por isso se mudou para lá. Levando consigo sua cadela Lucy e tendo o aval da revista em qual trabalhava, né, ele é um fotógrafo para uma revista, acabou em um apartamento pequeno e mal localizado, né? Dali resolveu arrumar um emprego de meio período em um mercado nas horas vagas. Estudar sobre a cidade na biblioteca municipal, descobrindo assim sobre a fundação dessa cidade, feita por imigrantes japoneses durante a Segunda Guerra. Essa foi a introdução. Eu vou usar aqui a estrutura de um RPG do Tarcísio Lucas, assim, só como apoio mesmo, que é esse daqui, ó. Estrutura de aventura do um RPG para pessoas preguiçosas. Já mostrei esse RPG aqui no meu canal. Se eu não me engano, acho que eu já fiz até um gameplay. Só que eu uso só essa terceira parte aqui, ó. Estrutura da aventura, que é o início, conflito menor, conflito maior e conclusão. Porque eu adoro essa forma de organizar uma partida. Fica muito legal. Então, voltando aqui pro sorteio, vamos ver um conflito menor. Digamos que, ao pesquisar sobre isso, enquanto eu estava trabalhando no mercadinho, aconteceu um conflito menor. Eu vou rolar um conflito menor aqui.
eu vou primeiro rolar um D6 pra ver se vai ser um conflito mortal ou sobrenatural. Então, aqui é /roll um D6. 5. Vai ser um conflito sobrenatural no mercadinho. O chefe dele pediu pra ele fechar o mercadinho, então ele ficou até mais tarde. Foi nisso que aconteceu algo sobrenatural. Como é um conflito sobrenatural, eu vou rolar um D6 na primeira coluna aqui da área sobrenatural e depois eu posso misturar as colunas que vêm depois, entendeu? Porque a única coisa que muda de uma coluna pra outra, que faz o sentido, é só a primeira coluna. Uma coluna de uma tabela pra outra. As outras colunas você pode misturar elas, porque basicamente elas têm mais opções em cada uma delas que servem. Então, mas dessa vez aqui eu vou usar tudo na última aqui. Então eu vou rolar 3d6. 3 /roll. Vou até copiar isso. 3d6. Vai ser tudo aqui na terceira tabela. 2, 4 e 6. Esqueci de rolar a primeira. Tá. /roll 1d6. 5. Então, um espírito errante animado, bem animado, alegre, né? Animado 4. 4 importante. E 6 ele quer te enganar. O cara quer te enganar. O cara quer um espírito errante importante, quer me enganar, né? Tá querendo me enganar. Que espírito errante será que ele encontra? Eu tenho algum aqui algum tipo de espírito errante? Não. Espíritos errantes, caso você não saiba, são pessoas que morreram, né? Que estão no mundo espiritual e que eles ainda não se transformaram em nada específico. É basicamente antes de você virar alguma coisa, né? Antes de você continuar o seu caminho pro além para ser purificado, ou quando você tá morando em uma cidade, um nexus, também pode ser um espírito errante. Então, vamos supor, um espírito errante importante de Hokkaido, que tá tentando enganar, eu diria que esse espírito errante está ligado ao culto antigo aqui da cidade. Então, enquanto tava lá tentando fechar a cidade, né, João Teixeira, ele ouve barulhos no fundo do mercado. Ele vai tentar investigar o que é e ele vê uma lâmpada, uma luz de uma salinha piscando, sentindo aquele gelo assim na espinha. Eu esqueci de falar, o João Teixeira, ele é do tipo carismático, então ele vai ter uma vantagenzinha em testes que envolvem carisma, lábia, etc, entendeu, né? Então ele vai chegar lá dentro e ele vê um espírito errante, né? Uma coisa meio espiritual, assim, que não tá muito no mundo físico, ele percebe que é algo fantasmagólico. Só que, vou rolar um D6 aqui, ele tá com a câmera dele, mais que 3, sim, ele tá com a câmera. Então, um D6. Não, ele tá sem a câmera dele. No momento que ele poderia tirar uma foto pra gravar isso, ele tá sem a câmera. Aí ele... Olá, posso ajudá-lo? Aí o espírito vira pra ele... Meu jovem! Como está? Você vê que a aparência dele tá meio distorcida e tal. Acontece que esse espírito... Bom, como ele é uma pessoa importante, eu diria que ele poderia ser um membro do culto, né, que ele tá tentando... É um espírito melhor. O culto utilizou dos seus feitiços para enviar um espírito errante para tentar impedir qualquer um que tente estudar sobre o culto. Olha a tosse vindo. Deixa eu tomar um golinho d'água. Tá, matei a tosse. Olá, você poderia me ajudar com isso aqui e tal? Tentando enganar, porque é uma armadilha. O João Teixeira percebe que é uma armadilha. Eu vou só... vai ser então 2d6. O primeiro dado é do João, o segundo dado é a dificuldade. A minha pergunta é, ele consegue perceber que é uma armadilha? Nossa, mas não mesmo. É que nem um pato. O cara, ele... com o quê? Com isso, né? Aí ele mostra assim... Claro, sim, aqui dentro. Aí ele aponta pra um lado assim, tem uma caixa no chão. Uma caixa que tá no mundo físico. Essa caixa tem que ir pra lá. Aí ele pensa assim, bom, isso deve ser um antigo funcionário que morreu, né? E tá com algum caso inacabado, vou ajudar ele, né? Aí ele vai lá pegar a caixa e nisso a estante, que há muitos anos ela tá lá, mal colocada e tal, começa a cair pra cima dele.
E agora, nosso querido Jean vai ter que tentar se livrar dessa armadilha. Sim, ele tá no mundo físico, então se ele tomar algum dano aqui, é um dano no corpo dele, não é um dano nos pontos espirituais. 2d6. Nossa! Jean do céu! Nossa! Acontece um acidente. Ele pega a caixa e a estante cai em cima dele. Mas machuca ele pra caramba, ele cai no chão e o espírito. Ele dá até uma torcida meio sombria, assim, meio negativa. Você, finalmente, eu. Aí dá até uma tossida, assim. O João se machuca bastante. Aqui, ó, nós temos aqui um capítulo lá embaixo. Macros e traumas, relíquias, não... Cadê a parte que fala sobre ferimentos? Não, é mais pra cima, na verdade. Seu corpo mortal, aqui ó. Lembre-se que o seu corpo ainda pode sofrer ferimentos. Ao falhar em um teste arriscados, como esse agora, que eu caí numa armadilha, eles são representados pela diferença nos dados rolados da seguinte forma: leves 1 e 2, mais 3 e 4, ou grave, que foi o que aconteceu aqui, né? Também 5 pontos. Eu tô muito machucado, né? Eu tô com um ferimento grave, né? E eu vou ter que tentar sair dali, pedir ajuda de alguma forma. E o João, sem ter pra quem chamar, porque ele tava ali pra fechar, ele vira pro espírito: por quê? Eu não te fiz nada! Por que você fez isso? Eu tô machucado, por favor, me ajuda! O João é do tipo carismático. Sendo do tipo carismático, você pode ver aqui, ao tentar conversar ou enganar ou consolar outros seres, você terá mais 1 em seu dado. Esse valor pode virar mais 2 ao gastar 10 pontos de experiência e tal. É só mais 1 que ele vai ter. Então, o primeiro dado, aqui 2d6, o primeiro dado da esquerda, você soma mais 1 nele. Eu vou somar mais 1 nele. 4 contra 4, deu um empate. Dando um empate, eu meio que vou deixar o espírito errante meio ressabiado. Como assim? Eu fiz isso. Mas por quê? Porque ele estava sendo controlado, tá? Então, isso meio que abalou um pouco o controle mental dele. Eu só trabalho aqui. Eu preciso de ajuda, por favor. O João, pra ele, uma coisa que eu esqueci de definir é como ele projeta o espírito dele, né? No caso, a projeção dele, por ele ser um marcado, poderia ser algo que ele não controla, né? Ele pode projetar inconscientemente, sendo interessante. Algum ritual de projetação espiritual. Ou isso, ou seu corpo vai continuar vivendo. Vamos, retorno. Você pode voltar ao seu corpo normal ou expulso. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. O espírito não tá meio falecido. Eu vou tentar projetar fazer uma projeção espiritual. Como eu tô muito machucado, eu vou fazer uma rolagem. Se eu passar, eu consigo projetar o meu espírito. A ideia é, no mundo espiritual, tentar trazer ajuda. Esse espírito não vai me ajudar muito. Ele mesmo não tá conseguindo nem se ajudar. Então, o primeiro dado a minha tentativa, o segundo dado é se eu consigo ou não, porque eu tô muito machucado. Senão, eu não faria teste. 5 para não conseguir, eu tô muito machucado. Eu tento me arrastar pra fora de lá, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui pro dado, né? Eu vou só rolar um D6, de novo. De 1 a 3 é não, 4 ou mais é sim. Com toda barulhada, com um grito e tal, alguém vem me ver? Ou alguém entra no mercado? Tipo o dono do mercado? Algum cliente tava passando que olha lá pra dentro e acha estranho que a porta tá aberta, porque eu não tranquei ainda, eu tava pra fechar. Não, ninguém entra no mercado e o João, ele acaba caindo desacordado. Desacordado, né? Algum tempo depois, o João, ele vai acordar, né? Ele vê que os ferimentos dele estão tratados. Eu tô criando isso aqui agora de cabeça. Só que de um jeito estranho. Ele tá numa sala, não é a casa dele. Ou é a casa dele? Peraí, vamos perguntar aqui pro bot. O João acorda na casa dele. 1 a 3 não, 4 ou mais sim. Não tá na casa dele. Ele tá no hospital, mas não é bem um hospital. Ele tá num lugar improvisado. Pelas paredes, assim, é um lugar sujo, tá? Bem escroto. E ele tem um documento, né, um papel, escrito: vai embora de Hokkaido.
Eu vou rolar um dado. Ele tomou 5 de dano. Quero ver quanto ele recuperou nesse meio tempo. Ele foi bem tratado. Bem tratado. Então ele tá bem. Ele acorda bem. Até estranha como ele ficou tão bem depois de tudo aquilo. Vai embora de Hokkaido, né? Estão mandando ele embora. O culto tá querendo que ele pare de pesquisar sobre isso. Mas ele... Agora é que isso... Como que aconteceu? Agora que ele vai ficar mesmo na vontade de querer saber o que tá acontecendo aqui. Que culto é esse? Como esse espírito atacou ele e tal? Ele quer entender isso. E também ele quer saber onde ele tá, né? Ele tenta levantar e tal, vai até a janela. Aí ele vê que ele tá num apartamento que faz parte do mesmo bloco do dele. Só que esse apartamento tá fechado há muito tempo e é no térreo. Ele sai dali, ele tá no mesmo prédio que ele mora. E ele vai até o apartamento dele. E aqui é a pergunta que eu quero fazer. Aconteceu algo com, primeiro, a câmera dele? Empate. Não aconteceu. A câmera dele, ele vai até lá onde tá a câmera dele tá de boa. A cadela dela. Lucy, cadê você? Aconteceu com a cadela dele? Não. Ele consegue, né? O primeiro dado é o meu personagem, porque na verdade o oráculo do solteio, ele é 2 dados também, onde o primeiro seria se você ganhar sim, se você perder não, basicamente isso. A Lucy tá ali. Lucy, não me assusta. Alguém entrou aqui dentro e tal, alguém mexeu em alguma coisa e tal. A Lucy entende ele responde que sim ou que não, que eu vou usar um D6 mesmo. É uma cachorra. Ela responde que não, ninguém entrou. Ele percebe pelo apartamento que ninguém mexeu em nada e tal. Então, mas ele sabe que ele mora ali, porque trouxeram ele pra um apartamento no próprio prédio dele. As pesquisas dele vai ter que pensar. Ele vai até a cozinha, vai preparar um café. Tem café? Não tem café. Isso é um problema. Então ele vai tomar um café na cafeteria da esquina, né? Ele vai num cybercafé que tem na esquina. Ele vai lá tomar um café. Que horas são, aliás? Pra definir as horas, eu vou fazer assim, 2d6. São 7 horas. 1d6. Segunda parte, então são 7 horas da noite. Ele foi até a cafeteria da esquina, tá aberta 7 horas da noite e as coisas ainda estão abertas, pelo menos aqui. Ele foi até lá, pediu um café, né? Tá tomando lá o café dele. E nisso, vamos rolar aqui uma cena. Deixa eu ver. Algo aconteceu? Não. Aqui rola um encontro. Vou rolar o segundo encontro. Um conflito maior. Então, de novo, 1d6. De 1 a 3 é mortal. Eu acho que vai ser mortal dessa vez. Então, como eu acho que vai ser mortal, de 1 a 4 é mortal. 5 ou 6 é sobrenatural. Caraca, tá bom. Vai ser mais um encontro sobrenatural. O que é que vai aparecer agora? Eu acho que ele poderia projetar o espírito dele. Ele tá na cafeteria, tomando um cafezinho. Pensando nisso de ter que deixar a cidade, mas também pensando no culto e tal. Bem, deixa eu ver o que aparece aqui. Um D6. Primeira coluna aqui, ó. Lacaio, caçador, demônio, divindade, espírito ou lenda. 5. De novo, espírito errante. Pergunta, é o mesmo espírito errante de antes? 1d6. Sim! Ele vê aquele mesmo espírito errante que atacou ele, meio que no mundo espiritual, no mundo físico, passando pela rua. E agora ele não vai deixar esse espírito errante escapar. Ele para, com o cafezinho dele na mão, respira profundamente, e quando ele abre os olhos, ele tá numa mesa com 2 cadeiras. Na cadeira da frente aparece a projeção espiritual dele. E ele tá se vendo. Então ele projetou o espírito dele. Voltando lá em cima, a projeção dele tem uma forma mundana, ou seja, tem uma forma meio humana mesmo, de uma cor aloirada. E, como eu disse, ele já é carismático. Então, o que seria as formas da projeção espiritual? Elas são completamente interpretativas, tipo animalescas. Você pode pensar que seu personagem é um humano animalesco ou um animal. Assustadora, quer dizer que ele é todo deformado e tal, tipo sem rosto, todo torto. Brilhante, quer dizer que você pode ser só uma forma luminosa, assim. Belíssima. Aí você imagina uma coisa bonita, assim, uma projeção tipo um ser assim, todo dourado, alguma coisa assim. Mundano, aí sim você imagina algo mais normal, sabe? Mundano é mais comum. Então, no caso, a projeção dele tem uma aparência tipo a dele, mas com uma cor meio aloirada, meio um amarelo apagado, sabe?
E o sombrio, você imagina que é uma sombra e tal, sua projeção espiritual é meio sombria. No caso mundano, eu imaginaria que, tipo, é uma pessoa também. É tipo o João Teixeira, uma versão mais aloirada. Então, aqui as cores, né, que no caso, de novo, é interpretativo. O estilo só que muda, porque aqui tem a tabelinha dos estilos, explica o que cada estilo é, ok? Bom, então ele consegue projetar o espírito dele, voltando pra cá. E ele vai seguir o outro espírito sem ser detectado. Eu vou fazer um teste normal. Ele não tem vantagem nesse tipo de teste, porque ele é do tipo carismático e não do tipo ágil, que seria quem teria vantagem. Se não me engano é ágil. Discreto. Discreto é que tem vantagem. Ágil é outra coisa. Então vamos lá. 2d6, o primeiro sou eu. Rapidamente o espírito errante que me atacou, né, já me vê. Quem é você? O que é você? Ele me identifica, aliás, um D6. De 1 a 3 não. Ele me identifica? Sim, me identificou. Você não era pra você estar aqui. Por que você está aqui? Agora que eu tô no mundo espiritual, eu vou realmente contar bem a minha vantagem de ser carismático. Eu vou falar: você me causou mal, agora você me deve. Por que você fez aquilo? Eu preciso saber, né? E eu ganho com uma enorme vantagem. Eu consigo sim levar ali na lábia o espírito, a culpa, né, do que ele fez, né? Que lembra que lá tinha dado empate. Ele já tinha meio que perdido um pouco o controle. A culpa, ele fala: eles usaram magia, eles me mexeram, eles alteraram a minha vontade, eles fizeram eu atacar qualquer um que tava atrás deles. Aí, calma. Respira. Bom, é meio relativo falar respira no mundo espiritual, mas enfim. Onde eles estão? Quem são eles? Você pode confiar em mim, eu não vou contar nada. Lá. Aí ele aponta para um lado e deixa eu ver, lembrando que direções, distâncias e tempo no mundo espiritual é tudo relativo. É tudo interpretativo também. Locais. Eu posso também usar o Soultail mesmo. Agora eu vou abrir aqui o meu Soultail, que você também pode adquirir no... no Bazar Verde, né? Pode conferir lá. Tô aqui abrindo o Soultail, porque eu quero pegar alguma coisa das tabelas aqui. Associação do Caçador, Trabalho do Caçador, que ele quer... Eu posso rolar aqui um obstáculo? Eu quero rolar um local... Não esse tipo de local. Eu vou rolar um obstáculo aqui só pra ver o que aqui cai. Posso não utilizar, mas pode me dar uma ideia. 5. 5, à beira de um rio, barco barqueiro. Não vou usar completamente isso, mas me deu uma ideia. Pra lá, ele aponta numa direção, né? E ele olha assim, tem o rio da cidade. Do outro lado do rio da cidade, espíritos não podem passar água corrente, né? Tem um antigo... uma igreja, né? E nessa igreja, pelo mundo espiritual, ele vê um brilho esverdeado, uma fumaça verde saindo pelas janelas, saindo pelo campanário. Você sabe o que é campanário? É aquele lugar onde fica o sino. Caindo assim, né? Em volta, assim, e criando uma névoa densa em volta da igreja pelo mundo espiritual. Só que ele tem que passar pela água, e espíritos não passam água corrente. Por isso o barqueiro tá ali. Ele poderia usar o barqueiro? Poderia, mas estamos no suplemento mortal. Ele agradece. Muito obrigado. E não volte lá. Tente ficar o mais longe possível. Sim. Aliás, qual é o seu nome? Né? Quem é você? Aí eu vou... Ele é um espírito errante. E eu vou rolar aqui, ó, na forma e na cor desse sujeito. 2d6. Deixa eu definir qual que era. 3 e 2. Ele é meio brilhante, né? Ele é no mundo espiritual, no mundo físico ele tava meio desfocado, mas aqui ele tem uma forma meio brilhante, tipo um fantasma branco, tá? 2, branco não, levemente azulado, né? E que solta um brilho fraco. E em vida, ele foi o quê? O que ele foi em vida? Eu vou rolar um D6 aqui, ó, pra ver. Deu 6. Estranho. Vou ignorar porque não encaixa na história. Um jovem. Ele foi um jovem, né, em vida, mas os espíritos não lembram muito da vida dele. Então, pela aparência dele, eu meio que consigo sentir que em vida ele foi um jovem que morreu. Provavelmente, eu vou chutar aqui, o jogador,
Ele deve ter sido uma criança que morreu morreu não. Que um jovem, né, adolescente e tal, que trabalhou naquele mercado e que acabou morrendo, foi enterrado na igreja, né, no cemitério lá da igreja, e seu espírito foi trazido, né, através de rituais do culto e manipulados. Pergunta: ele me conta isso? O primeiro dado sou eu, e eu vou botar mais um por eu ser carismático. Sim, ele me conta tudo. Ele me conta que ele foi trazido dessa parte, que ele foi invocado, botaram magia nele de controle e mandaram ele fazer isso. Nisso, eu volto pro meu corpo, né? Voltando aqui, projeção, retorno. Você volta ao seu corpo mortal para recuperar energia. Tá, eu não gastei nada de energia, então não vou precisar recuperar energia. Eu volto ao meu corpo e eu peço um café pra viagem, pego aquele copinho de café e vou pra igreja. Está na hora do meu conflito maior. Eu vou até a igreja. Naquela hora da noite a igreja tá fechada, mas eu vou dar uma voltada assim, andando assim em volta da igreja e achar algum lugar para eu poder entrar. 2d6. De novo, primeiro dado, não consigo achar um lugar para entrar, mas eu já passei pelo rio, eu já tô bem próximo da igreja. Eu tento achar assim um ponto de ônibus, eu vou dar bastante vantagem para mim, tipo, é um ponto de ônibus aqui perto, algum lugar que eu possa sentar e ficar tranquilo e que ninguém vai me incomodar. Eu acho um lugar muito bom. O que pode ser? Eu acho uma praça perto da igreja, né? E naquela praça tem uma parte que tem umas plantas e tal. Aí eu entro ali naquelas plantas, tem um banquinho. Eu sento naquele banquinho com meu café, tomo um gole de café e faço a minha projeção astral. Eu já tô do outro lado do rio, tô muito perto da igreja. Quando eu saio pro mundo espiritual, eu não tô mais naquela praça, né? Eu tô perto da igreja, tem aquela névoa verde, até onde eu tô, tem a névoa esverdeada, um cheiro horroroso, um cheiro podre, tipo, cheiro no mundo espiritual. Bom, acontece que no mundo espiritual existem cheiros, tanto que quando você usa magia, essa magia deixa um cheiro. Eu acho que eu falo disso aqui, eu falo no manual básico, que sempre que você usa magia, ela deixa um certo cheiro no ar. Magias e feitiços. Cheiro aqui, ó. Mexer com magia deixa um rastro que atrai criaturas que se alimentam de energia ou curiosos. No caso, eu sou um grande curioso. No mundo espiritual, eu vou tentar invadir a igreja, me aproximar da igreja pra tentar ver o que tá acontecendo lá dentro. O que é esse bicho, esse brilho verde e tal que tá acontecendo lá. Então, mais 2d6. De novo, não sou discreto, sou carismático. Vamos lá. Mas eu consigo. Facilmente eu chego perto, sem chamar muita atenção e tal, e eu olho lá dentro. Lá dentro tem cultistas que estão no mundo físico, e a projeção deles estão aqui no mundo espiritual. E esses cultistas estão fazendo um ritual para alguma criatura. Um demônio inferior. Aqui eu só vou ter mesmo um espírito vingativo. Eu vou ter que usar de novo o manual do Solteio, que tem mais criaturas. Objetos indivíduos, oponentes do caçador. Aqui tem a lista de criaturas. Eu vou usar um demônio inferior aqui. Demônio inferior. Desculpe pela tosse. Vou rolar um D6. Um D6. Número 2. Um glutão. Eu vou imaginar um glutão de forma abissal. Tem uma grande criatura meio polvo, caído assim, tipo, jogado no canto da igreja, sabe? Meio depositado. Imagina um polvo gigante com uma cabeça meio de lula, assim, meio pontuda, com 3 olhos, sabe? 2 aqui e um no meio. Os tentáculos dele puxando espíritos inferiores, assim, e se alimentando com eles. E 2 cultistas fazendo... louvando eles, pedindo o poder e tal. Mas é um glutão. O bicho seres deformados enormes que não se movem facilmente, utilizando-se de lacaios ou manipulando mortais para se alimentar. No caso, ele está manipulando os cultistas. Com uma fome voraz, apesar de terem aparências bem distintas, né? Cada glutão tem uma aparência meio única e tal. E esse, por exemplo, é meio polvo. No meu conto do suplemento oriental, tem um glutão que parece um sapo gigante. Os glutões podem ser encontrados em diversos locais, culturas e crenças, né? Habilidade, ele pode causar e se curar em 3 pontos uma vez durante a luta. Basicamente ele devora uma parte do inimigo. E o nível de dificuldade dele é B ou A. É um nível bem alto. Aqui eu vou usar o nível B, porque é uma cidadezinha do interior. E é o meu primeiro inimigo, então eu vou botar o nível B.
Criaturas do nível B, aqui, inimigos, tem 2d6 mais 2 pontos de energia e podem ter uma magia. Então, vamos rolar aqui. 2d6 mais 2. Deu que ele tem 7 pontos de energia. E tem os cultistas. Eu vou tentar não lutar com ele diretamente, né? Vendo aqueles cultistas, vendo aquelas coisas, eu tento voltar pro mundo físico. Aquela névoa me deixa voltar pro meu corpo? O primeiro dado é eu, tá? Sim, eu consigo voltar pro meu corpo. Então tem cultistas lá dentro. Eu preciso achar esses cultistas. E agora eu vou pular o muro. Agora eu vou tentar invadir lá. De algum jeito. 2d6. Eu tô com a minha câmera dessa vez, né? Que eu peguei lá aquela hora. 10. Eu vou considerar que sim. Como é um empate, eu posso escolher. Eu considero que eu consegui pular o muro com uma certa dificuldade. E eu entro na igreja. Ali dentro da igreja, eu vejo umas pessoas rezando. Tem 2 pessoas rezando na igreja. Só que a igreja tá fechada. E essas pessoas estão mais ou menos mesmo. Elas estão rezando muito fervorosamente, tipo, fechadas, com um terço na mão, assim. E claramente elas não estão rezando pro Deus daquela igreja, né? Pro culto. Eles claramente não são religiosos comuns. Dá pra ver, tipo, que eles estão muito fechados ali tal, e estão rezando um idioma meio estranho. Eu pego a minha câmera. Eu ajusto ela pra uma luminosidade baixa. Eu tiro uma foto sem flash, né? Deles. E eu quero ver uma coisa. 2d6. Eu consigo tirar uma foto que pega tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual? Eu preciso saber se eu tô com uma câmera obscura. Existe um item que entrou nesse suplemento dos itens mágicos aqui. Isso aqui eu soltei, que é o suplemento mortal. Nos objetos existe um aqui pronto, ó, que é a câmera obscura. Ela dá dano em criaturas espirituais, mesmo do mundo físico, se eu tiver filme de Polaroid. Então, a minha câmera é uma câmera obscura. Primeiro dado é o meu. Sim, eu tenho uma relíquia que é a câmera obscura e eu tenho um filme de Polaroid. Quantos filmes de Polaroid eu tenho? Cada filme dá 2 de dano. Tenho 4 filmes. Eu posso tirar 4 fotos dessas que pegam o mundo físico e o espiritual e dão dano em criaturas espirituais. Então eu bato uma foto. Quanto de energia espiritual tem os cultistas? Lógico que no mundo físico é dano físico. Eles vão querer me quebrar a cara. Mas um cultista tem... Eles são líderes, são de nível S, anciões A e B, súditos de E até C. Eu vou pegar aqui o líder desses cultistas. Esse aqui é cultista de Cthulhu. Esses são súditos. O líder mesmo é o próprio criatura que tá ali. Eles não são anciões. Deixa eu ver. São 2. Ctrl V aqui. Rank E é só um D6, se eu não me engano. Soltei, me dá a mão aqui. Não lembro. Tem hora que eu não lembro do meu próprio sistema. Calma aí. Ih, tô indo pro lado errado, é pra cima. Tá. Aqui. E, 1d6 de energia. D, 2d6, 1d6 mais 2. Os dois são nível E. Nossa, 1 de energia cada um deles tem? Tá bom. Então, com o primeiro flash, eu consigo dar dano nos dois, tirando eles do transe. Na hora eles saem do transe. E eu dou um dano na criatura abissal. Um dano pequeno. Mas como eles saíram do transe, eles acordaram. E eu precisei sair logo dali. Eu consigo dar tirar mais uma foto agora só da criatura abissal antes de sair? Vou considerar que sim. Eu dou uma segunda foto, e nessa segunda foto eles veem que eu tô tirando foto pela janela. Ei, estrangeiro, saia daqui! Tipo, eu tô tentando fazer uma referência a Resident Evil 4. Então, eu saio correndo de lá e tento fugir dali. Eles vão vir atrás de mim, né? Ou vão, sei lá, ligar pra polícia. E eu tento fugir. Um deles vai ligar pra polícia, um deles vai correr atrás de mim. Pronto. Fino. O que corre atrás de mim? 2d6. Ele contra eu. O primeiro sou eu, o segundo ele. Ele consegue, tipo, antes de eu pular o muro, ele consegue se alcançar em mim, né? E tentar me atacar de alguma forma. Ele tem uma arma de fogo? Tem uma arma de fogo. Então ele vai dar um tiro em mim. E agora é o seguinte. Se ele dar um tiro em mim e me acertar, a diferença aqui é dano. Provavelmente foram eles que me pegaram lá no mercado e mandaram eu embora.
Não conseguiu, ele errou o tiro, ufa. Eu consegui sair e vazei, corri, porque até eles abriram o portão e ir embora, saí correndo, fui embora. Agora o glutão, pelo mundo espiritual. É bem difícil, eu vou considerar muito negativo. Eu tô no mundo físico, o glutão é um demônio inferior, ele não vai conseguir interferir diretamente no mundo espiritual. Ele precisava dos cultistas pra alimentar ele, pra fazer as outras coisas. Então, eu consegui fugir, tá? Agora vamos pra última parte, pra conclusão, porque o vídeo já tá ficando longo. João Teixeira conseguiu fugir desses cultistas e conseguiu tirar umas boas fotos. Ele sai lá do apartamento dele e tal, e ele vai mandar essas fotos pra revista. E essa última rolagem aqui, com vantagem, vai ser mais ou menos a repercussão da revista. Vantagem adicionaria mais um no meu, 5, então eu escolho. Ele conseguiu ser bem visto na revista dele, né? Uma revista que, na verdade, tem conexões com o mundo espiritual, mas com a Nixus News Network, que é uma associação de caçadores. E, basicamente, isso seria um gancho para uma partida de sorteio depois. Mas a vida do nosso querido João Teixeira nunca mais será a mesma. Se vocês gostaram... Opa, calma. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like. Se não gostaram, também deixe seu like. Deixe seus comentários e até a próxima nesse mesmo canal.